do Pai e do Filho, que são dois. Só que se estamos falando de manifestação de Yahweh, a manifestação do Pai, a manifestação de Deus, estamos falando sim, no caso dessas três principais manifestações. São manifestações, existe, não dá para fazer nada, existe. Então, não são três pessoas diferentes, são manifestações diferentes de uma, né, de Yahweh. Então a gente vê manifestação no Filho, que é a manifestação de corpo, manifestação no Espírito, que é o Espírito Santo, manifestação de Espírito, e manifestação como fogo consumidor. Sabe aquela voz que os profetas naturais ouviam vindo das nuvens, que era Yahweh falando com eles? Então, é a manifestação do fogo, era o fogo. E claro, o Pai enviava anjos também para falar com os profetas, né? Mas essas são as três manifestações importantes. É o fogo consumidor, que seria o plasma, que seria o quarto estado da matéria. Temos a manifestação de corpo, matéria, né? Da matéria mesmo, o corpo ali, que seria o Messias, a manifestação do Pai. E temos a manifestação que seria invisível, a do Espírito, né? Que seria o Espírito Santo do Pai. Então, são três manifestações, não são três pessoas, como no catolicismo, sei lá, em qualquer seita cristã, mas são manifestações sim, não dá para negar, né? Não dá. E realmente esse número 3, ele é um número sacro, ele é um número importante, até na geometria sagrada que o Pai criou a Terra. Inclusive eu tenho que passar isso para vocês, eu vou passar um pouquinho desse conteúdo para vocês logo, mas é muito importante a gente entender que não são três pessoas, são três manifestações de uma só, um Deus com várias manifestações, um Deus. Então nós estamos falando claramente de Yahweh, que se manifesta de diversas formas. Agora, são três pessoas, quer dizer, devemos realmente nos batizar quando formos fazer o batismo das águas, né? Que não tem nada a ver com salvação. Já falei isso aqui, batismo das águas tem a ver com manifestação pública de fé. Então você está manifestando para as pessoas que estão vendo que você tem fé em uma certa pessoa e tal. Devemos nos batizar em nome do Espírito Santo? Claro que não. Que besteira é essa? Isso é coisa de católico. Realmente eles colocaram isso na Bíblia. Não tem isso na Bíblia original. Não tem. O batismo sempre foi no nome do Filho, no nome do Messias. Quem é que foi crucificado no madeiro? Foi o Espírito Santo, né? Foi o Pai ou foi o Filho? Foi o Filho. Ele tinha o Espírito Santo, mas era só o Espírito que estava lá? Não, era o corpo, era o Filho. Por quê? Pois, se falamos do Pai, tá bom, falamos de Yahweh. Então, quando falamos de Yahweh, falamos automaticamente de todas as manifestações de Yahweh. Por exemplo, estou falando de Yahweh, então automaticamente estou falando do fogo consumidor, estou falando do Espírito Santo, estou falando também do Filho. Isso é Yahweh. Essas manifestações são Yahweh. Se eu falo só do Filho, eu estou falando de quem? Eu estou falando do Espírito Santo e do Filho, do corpo, né? Eu posso estar me referindo, por exemplo, ao Deus dos Hebreus, que aí usando o Filho, né? Que aí seria Yahweh com todas as manifestações. Mas se estou falando, por exemplo, o Filho foi pregado no madeiro, foi o Pai que foi pregado no madeiro? Não, não foi. Foi só o Espírito Santo? Não foi. Foi o Filho. Então, foi o Filho com o Espírito Santo que foi pregado no madeiro, né? Então, quando falamos de manifestações, não falamos de pessoas diferentes, falamos de demonstrações diferentes de uma mesma coisa. Basicamente, as três manifestações importantes e principais de Yahweh, que é o que? A gente vai ter o Pai ativo, o Filho passivo e o Espírito Santo, que é o neutro, né? Então você junta o Pai mais o Filho, dá o Espírito Santo, é como se fosse isso. É uma relação ternária. Não estou falando que é uma trindade, não estou falando que é uma santíssima trindade, estou falando que é uma relação ternária. Pai mais Filho igual ao Espírito Santo. Então a gente tem o Pai, a gente tem o Filho e o Espírito Santo, mas os três são manifestações de um. É a manifestação do Pai só, né? Então, por exemplo, se a gente for levar na mitologia egípcia, aí a gente vai ter uma trindade realmente, porque a gente vai ter Ísis, Osíris e Horus. A gente vai ter Osíris, que é ativo, Ísis passivo e Horus neutro. Sobre os batismos, tá? Tem um post lá no nosso site completo que eu fiz pra vocês, mas tipo, parece que as pessoas não vão no nosso site. Tudo bem, eu vou dar um resumo aqui pra vocês. Existem 3 tipos de batismos, tá? Existem 3 tipos, que é o seguinte: batismo das águas, conhecido como batismo do João Batista, que é um batismo de remissão dos pecados. Você vai mostrar para as pessoas que você se arrependeu dos pecados e você vai mostrar se batizando nas águas. Isso aí é para as pessoas verem, tá? Nada mais que isso.
Tem o batismo do Espírito Santo, que é o batismo que os apóstolos receberam no Pentecostes, na chuva temporã, e nós receberemos na chuva serôdia no final da expansão do Evangelho Gentil. Isso vai dar poder do Espírito Santo pra gente. Ponto. E existe o terceiro batismo, que é o batismo do fogo. E esse batismo é o que a gente precisa realmente, porque estamos na depravação total por conta da queda no Éden. O batismo do fogo, nós passaremos pelo fogo e seremos glorificados. É a glorificação de corpos e a festa profética da Torá, que é a festa de expiação, Yom Kippur, é o batismo do fogo. E a gente vai passar por esse batismo na vinda do Messias. Na verdade, no arrebatamento, né? O Messias ele vai voltar já com a gente. Então, é no arrebatamento. É na sétima trombeta, os mortos ressuscitam e todo mundo é arrebatado e passado pelo fogo, basicamente. A gente será provado no fogo e seremos glorificados e ao mesmo tempo arrebatados, né? E aí vamos fazer o julgamento da besta e depois a gente volta com o Messias para a Batalha do Armagedon, tá? Mas esse é o batismo do fogo, é o que a gente precisa para eliminar a depravação na nossa alma, porque a queda no Éden deixou a depravação na nossa alma. Por isso, todo mundo, os vasos de honra e os vasos de ira, né? Da eternidade, todo mundo nasce depravado, nasce vaso de ira. E os vasos de honra, eles são transformados em vasos de honra, que é o renascimento do Espírito, que acontece quando você lê a Bíblia e tudo isso, né? Percebam outra relação ternária. Eu falei que o número 3 é um número sagrado, é um número importante. Outra relação ternária. A gente vai ter 3 batismos. Batismo das águas, do Espírito Santo e do fogo. E tudo isso forma uma relação quaternária, que é o que? Temos a relação ternária, que tudo isso é o que? Batismo. Então é quaternária. Então a gente tem 3 coisas que na verdade são uma só. Então a gente tem batismo das águas, batismo do Espírito Santo e batismo do fogo. 3 coisas, relação ternária, que forma, tudo isso é batismo, que é o que? Quaternária. Mesma coisa do Pai. Temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e tudo isso, essas 3 coisas são Deus, são Yahuwah. Então são manifestações, claramente. Números 3, 6 e 9 também são importantes, tá? Por quê? O que acontece é o seguinte, por exemplo, morte no madeiro do Messias. O Messias, ele foi traído e ele foi pego na hora terça. E na hora terça, lá dos judeus, a hora terça é 9 horas da manhã. E ele foi morto na hora nona. E a hora nona é às 3 da tarde. Então, se você pega a relação de hora terça e hora nona, bom, você tem a hora terça, hora nona, 3 e 9, só que a relação entre 9 da manhã e 3 da tarde são 6 horas, olha que interessante, 6 horas, então a gente tem hora terça, 3, mais 6 horas, 6, hora nona, 9, então a gente vai ter 3, 6 e 9 até no momento aí da numerologia que o pai usou, da morte do filho do Messias no madeiro para a remissão dos nossos pecados, né? Muito interessante isso. Eu tenho muito conteúdo para passar para vocês isso. Eu aprendi até a escrever um livro sobre isso. E o relato de Mateus ainda relata algo que aconteceu na hora sexta, que foi as trevas, né? A trevas e escuridão até a hora nona. Então, da hora sexta, a hora nona teve trevas. Olha que interessante, a gente tem relato da hora terça, a gente tem relato da hora sexta, da sexta hora, e relato da nona hora. Então a gente tem relato da hora terça, que é 9 horas da manhã, da hora sexta, que é basicamente meio-dia, né? E da hora nona, que seria 3 da tarde. Olha que interessante. Então a gente vai ter 3, 6 e 9, muito importante. E 3, 6 e 9, por exemplo, na matemática Vortex, é um triângulo. E o triângulo são manifestações de 3 lados. É uma manifestação de 3 lados. Então olha que interessante. A gente tem manifestação de 3 coisas, sempre 3 elementos, formando um ternário e com uma relação quaternária, que seria uma coisa só. Olha que interessante. A gente tem isso em todo lugar da natureza, nas escrituras, a gente tem na Bíblia, a gente tem em todo lugar isso. 1 mais 2 mais 3, 6. 4 mais 5 mais 6, 15. 1 mais 5 igual a 6. 7 mais 8 mais 9, 24. 2 mais 4, 6. 1 mais 5 mais 9, 15. 1 mais 5, 6. 3 mais 5 mais 7, 15. 1 mais 5, 6. 3 mais 6 mais 9, 18. 1 mais 8, 9. 2 mais 5 mais 8, 15. 1 mais 5, 6. 1 mais 4 mais 7, 12. 1 mais 2, 3. Então a gente tem
3, 6, 9. 6, 6, 6, 6, 6.